Namastê, Harion. Hoje eu tô aqui no Pra Refletir para compartilhar com vocês uma história que eu me lembrei, que eu não conheço o autor, acho que é um autor desconhecido, enfim. Mas a história chama O Monge e a Vaca. Quem fez aula de yoga comigo já ouviu essa história, porque eu já contei. Mas eu lembrei dessa história e acho que ela tem tudo a ver com esse momento. Então, nessa história, passa-se, né, de um monge que estava viajando com seu discípulo para ir para um monastério onde eles iam ficar por um ano. E no caminho para o monastério, eles estão passando por um lugar bem isolado e eles veem uma casinha e estava ficando de noite, uma casinha bem simples, bem pobre. E eles batem na casa para passar a noite nessa casa, para poder no outro dia seguinte seguir viagem, né? E aí vem à porta um senhor muito simples e o monge pergunta, né, se pode passar a noite lá. Daí, né, o senhor muito solícito, muito amável, fala: olha, sim, eu tenho um quarto, mas eu não tenho nenhuma cama para te oferecer. É um colchão de palha no chão, não tem muito conforto, mas você é muito bem-vindo, né? Então o monge falou: não, tá ótimo assim. E ele e o discípulo dormiram. No outro dia cedo acordaram, antes de ir embora, foram convidados para tomar café da manhã, né? Com a família que ali morava. E um café da manhã muito simples, um pouco de leite, um queijo e um mingau bem ralinho. E aí novamente o dono, né, da casa se desculpa e fala: olha, sinto muito, mas, né, é tudo que eu tenho para te oferecer. E aí o monge aproveita e pergunta para ele, né, fala para ele: eu tô vendo que aqui você tá super isolado, não tem nada, como é que você se sustenta aqui, né? E aí o monge, o dono da casa fala: olha, graças a Deus tem uma vaquinha abençoada, e é dessa vaquinha a gente faz leite, queijo, e é daqui que a gente tira o nosso sustento, né? Enfim, o monge agradeceu, se despediu e foi embora. Um pouquinho mais para frente, o monge resolve voltar, o discípulo acompanha ele de volta, ele solta a vaquinha, chama ela até perto de um precipício e empurra a vaca precipício abaixo. Meio dramático, como a situação que a gente está vivendo agora. Enfim, o discípulo pergunta: nossa, mestre, o que aconteceu? O que vai acontecer com essa família agora, né? Você jogou a única forma de sustento deles ladeira abaixo, e agora? E o monge não responde e eles seguem para o monastério. Passado um ano, eles tinham que voltar, né, para a cidade onde eles moravam, e nessa volta passavam pelo mesmo caminho. Voltando, eles não encontram mais a casa desse senhor, né, que tinha acolhido eles na ida. Eles encontram uma casa muito maior, com muito conforto, com muito verde em volta, enfim. E aí o discípulo ainda pensa, fala: nossa, coitado, né? Ele perdeu tudo que ele tinha, teve que ir embora, vendeu aí a casa para outra pessoa. Daí eles batem na porta e o mesmo senhor atende, muito mais bem vestido, com uma cara muito mais saudável, tal. Ele saúda o monge e o monge pergunta se ele pode ir lá dormir de novo. E aí o senhor, né, o dono da casa, fala: claro que sim, pode dormir aqui. E aí agora sim eu tenho uma cama, eu tenho um quarto com duas camas, com colchão para oferecer para vocês, tal. Eles dormem. No dia seguinte, né, eles acordam, daí o dono da casa faz questão de oferecer um café da manhã, e nesse café da manhã tinha frutas, tinha pão, tinha outras variedades de coisas, tal. E aí o monge, né, pergunta para ele e fala: ué, o que aconteceu, né? Um ano atrás eu passei por aqui e você estava numa situação bastante delicada, né, bastante difícil, e agora você está aí super bem, né? E aí o dono da casa, né, vira para o monge e fala: então, um ano atrás aconteceu um desastre na minha vida. A única vaquinha que eu tinha, que era a minha fonte, né, da onde a gente tirava a comida, o alimento de todo dia, ela se soltou e ela caiu no precipício e morreu.
isso fez com que a gente tivesse que inventar novas formas, né? Novas formas de viver. E aí a gente aprendeu a plantar e cultivar coisas diferentes, e aí as coisas começaram a dar mais do que a gente precisava, a gente começou a ir para a cidade para vender, e aí a vida ficou mais próspera e estamos vivendo muito melhor do que a gente estava há um ano atrás. Então, eu queria compartilhar essa história para trazer um pouco mais de esperança, né, nesse momento, e em todos os momentos, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, mas existem outros momentos na vida que são complicados também. E que a gente possa refletir sobre isso e olhar para a situação com mais leveza e com uma esperança de que a gente é muito criativo e de que tem realmente uma força, uma energia por trás disso tudo, comandando, tá tudo certo, e que no momento certo a gente vai enxergar as coisas de uma outra forma, né? E vai entender, né, que tudo tá dentro dessa ordem maior. Enquanto isso, vamos nos trabalhando, meditando, dançando, relaxando, fazendo o que for possível para se conectar, né, com essa energia maior, com essa energia do bem e com a esperança. É isso. Namastê, Hariom, até a próxima.